Boa tarde e bem-vindos de novo ao canal do Instituto Plínio Correa de Oliveira. Eu sou Júlio Loredo e estamos tratando da teologia da libertação numa série de lições, uma série de apresentações. Esta hoje seria a quinta lição e a gente vai entrar naquilo que é o núcleo doutrinal da teologia da libertação, que é o imanentismo. O que quer dizer imanentismo? Imanentismo vem do latim immanere, estar ou ficar dentro. Por exemplo, as minhas ideias. As minhas ideias são criadas pelo meu cérebro, mas ficam dentro de mim, são imanentes a mim. É diferente do que é transitivo, quer dizer, do que vai de mim para fora. A minha palavra, por exemplo, é uma ação transitiva. Eu falo, mas vocês ouvem. Portanto, é uma ação transitiva. Quando o que é fora é também superior, a gente diz que é transcendente. Então, a imanência se opõe à transcendência. Concretamente, Deus. Deus é transcendente ou Deus é imanente? Claro, Deus, a gente diz que está dentro de nós e a ação de Deus está dentro de nós. A graça de Deus está dentro de nós. Deus, quando fala na nossa alma, a voz dele, a gente a sente dentro da gente. Mas Deus é um ser externo, Deus é um ser superior, Deus é um ser transcendente. A gente não pode confundir a pessoa, eu, com Deus. Isso aí se cai no panteísmo, que é uma forma radical de imanentismo. Quer dizer, conceber a Deus imanente em mim. Isso não. Deus é transcendente. Pois bem, a teologia da libertação tem um conceito imanentista de Deus, nega a transcendência de Deus e concebe Deus como imanente nos processos históricos, concretamente nos processos históricos revolucionários. Eu tenho aqui, os senhores sabem que estou seguindo o esquema deste livro aqui, que eu escrevi uns anos atrás, Teologia da Libertação, um salva-vida de chumbo para os pobres, editado em São Paulo. Eu vou ler alguns textos a respeito deste problema da transcendência. Nos comecinhos da Teologia da Libertação, teve vários congressos internacionais de teólogos da libertação. Concretamente, no ano 75, teve nos Estados Unidos, olha só, nos Estados Unidos, e nas actas do Congresso Internacional de Teólogos da Libertação, que se chamou Theology in the Americas Conference, está escrito: o que aconteceu na conferência foi um choque entre duas visões de transcendência divina. A piedade tradicional via Deus como o Senhor Supremo acima da história humana. Contrariamente, quer dizer, rejeitando a visão tradicional, contrariamente a isso, a espiritualidade associada à teologia da libertação vê como Deus imanente na história. O mistério do transcendente é imanente na história. E um teólogo nesse congresso, James Cone, disse: estou ciente das possíveis distorções panteístas da nossa análise, mas esse risco deve ser corrido. Quer dizer, nós temos que aceitar a nossa visão imanente. Agora, como consequência desta visão imanente, e aqui tocamos a essência, o núcleo doutrinal da teologia da libertação, eles confundem o que é a religião com o que é a política. Eles confundem a vida religiosa com a militância política. Tudo isto basado
numa manipulação da ideia, do conceito de reino de Deus. O reino de Deus, a gente sabe, é o céu. Esse é o reino de Deus final. Mas nós temos que construir o reino de Deus aqui na Terra. Primeiro nas nossas almas, criando as condições para ir para o céu, quer dizer, tendo a graça santificante. Depois na igreja e depois na sociedade, na medida que se possa fazer uma civilização cristã. Mas é uma civilização cristã orientada para o reino de Deus, que é espiritual, é o reino religioso. Nosso Senhor diz clarissimamente: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é no céu. A gente prepara o reino na terra, mas o conteúdo do reino é espiritual, é religioso, é transcendental. É essa a palavra. Pois bem, a teologia da libertação diz não. O reino de Deus é aqui. Claro, se eles confundem Deus com história, eles confundem o reino de Deus com os processos históricos. É aqui na Terra que a gente tem que chegar ao reino de Deus. Então, no outro Congresso Internacional de Teólogos da Libertação, o espanhol Juan Mateos disse: não muito tempo atrás, o reino de Deus era identificado com a beatitude depois da morte, quer dizer, o céu. Nada poderia estar mais longe do que nós pensamos. O reino de Deus é exercido na história. O reino de Deus é uma realidade na história. O reino de Deus é a alternativa à sociedade injusta. Então, claro, nós falamos de praticar a virtude para obter a graça de Deus, para poder ir ao céu. Essa é a construção do reino de Deus segundo a teologia tradicional da igreja. Como a teologia da libertação é imanente, historicisticamente imanente, eles dizem a prática da virtude, o que é? É o engajamento político revolucionário. A graça de Deus, o que é? E os anseios da utopia revolucionária que, como a gente vai ver, eles identificam com o socialismo. E o reino de Deus, qual é? A gente vai ver, é o comunismo. Quem é que escreve? Perdão, aqui estou perdendo um pouco a página. Ignacio Ellacuría, um dos grandes no sentido de um dos fundadores da Escola de Teologia da Libertação, escreve: em primeiro lugar, o reino de Deus tem que ver com a realidade histórica, uma realidade social. Em segundo lugar, portanto, o reino de Deus é social. Segundo lugar, tem que ver com uma praxis histórica. Vocês lembram esta história da praxis, não? É uma praxis histórica que incide na dimensão estritamente social. Em terceiro lugar, tem que ver com todo um povo em marcha. Em seguida, com toda a humanidade. O pecado é o pecado social. A libertação é a libertação social. Este é um dos pontos que o cardeal Ratzinger critica na teologia da libertação. Esta confusão entre libertação do pecado e a libertação política. Então, claro, o que é a construção do reino de Deus na Terra? Não é praticar as virtudes do Evangelho, é engajar-se nas revoluções políticas. O reino de Deus, diz um teólogo José María Díez Alegría, espanhol, o reino de Deus é a libertação dos poderes opressores. O reino de Deus, perdão, é a libertação dos poderes opressores. É a libertação também das opressões religiosas. Quer dizer,
libertação na sociedade para chegar ao socialismo, libertação na igreja para destruir a igreja tradicional, jerárquica, sacral, etc. Então, o que eles dizem? Eu repito, confundindo religião com política, imanentismo, este é o núcleo doutrinal da teologia da libertação, eles confundem o elemento interno da teologia, do reino de Deus, que não é mais a prática da virtude, mas o engajamento político. E eles confundem o elemento externo, que não é mais o céu, mas é a utopia na terra, concretamente o socialismo. Olha o que um documento da Coordenadora Nacional da Igreja Popular na América Central diz. Hoje, para nós, construir as bases para o socialismo é a melhor mediação histórica que nos aproxima ao reino de Deus. Quer dizer, o socialismo é um passo para o reino de Deus. Um outro teólogo da libertação, Pablo Richard, diz: o triunfo das forças populares na Nicarágua, vocês lembram a revolução marxista chamada sandinista na Nicarágua, com o triunfo das forças populares, o povo da Nicarágua agora está mais perto do reino de Deus. Ora, o que eles entendem por este reino de Deus que eles dizem que é ir até o socialismo? Gustavo Gutiérrez diz: nós temos que ir além de uma sociedade dividida em classes, quer dizer, igualitarismo, temos que acabar com as classes sociais. Só eliminando a propriedade privada, atenção, senhores, eliminando a propriedade privada, estaremos em grau de estabelecer as bases para uma sociedade mais justa. Portanto, eles defendem a abolição da propriedade privada. É por isso que os esforços nossos, quer dizer, os teólogos da libertação, para projetar uma nova sociedade, estão se movendo cada vez mais rumo ao socialismo. Está dito clarissimamente, teologia da libertação igual socialismo, igual abolição da propriedade privada, igual abolição das classes sociais, quer dizer, o comunismo. Exatamente o que Padre Ernesto Cardenal, um outro teólogo da libertação, diz: a missão da igreja é pregar o comunismo, tal e qual, dito assim, abertamente. A missão da igreja é pregar o comunismo. O comunismo e o reino de Deus é a mesma coisa. Comunismo e reino de Deus é a mesma coisa. Isto é o que eles querem. De fato, um grupo de vários teólogos da libertação, entre os quais os dois irmãos Boff, Leonardo e Clodovis, Frei Beto e outros, fizeram um tour, nos fins dos anos 80, fizeram um tour das ditaduras comunistas, Cuba, União Soviética, China, Coreia do Norte, etc. E disseram, este é o reino de Deus. Olha só o que eles escrevem, os irmãos Boff e o Frei Beto, numa carta teológica sobre Cuba. Falando como teólogos, gostaríamos de dizer que em Cuba a presença do reino é muito forte. Em Cuba, o comunismo. Na verdade, se vêem por todos os lugares os sinais do Messias, quer dizer, a realização dos grandes valores do Evangelho. Atenção, o reino de Deus está escrito nas estruturas cubanas. Tivemos a nítida impressão que Cristo e seu reino estavam presentes lá. Portanto, quando a gente trata dos teólogos da libertação, a gente sabe o que eles querem. O reino de Deus quer dizer comunismo. Depois eles foram na União Soviética, quer dizer, a Rússia comunista,
ainda soviética, e eles dizem: o projeto socialista é fundamentalmente ordenado ao reino de Deus. O projeto socialista soviético é fundamentalmente ordenado ao reino de Deus. No comunismo soviético, atenção, no comunismo soviético, descobrimos os valores do reino de Deus. E eu acabo fazendo uma pergunta. É isso que nós queremos para os nossos países? É isso que nós queremos para o Brasil? É isso que nós queremos para a nossa queridíssima América Latina? Eu digo não, não e não. Caros amigos, até a próxima. Na próxima lição, que seria a sexta, a gente vai continuar a tratar sobre o núcleo doutrinal da teologia da libertação. Até então. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal e faça parte dessa reação pelo Brasil.